Pode começar, Pode doutor. começar, doutor. Então, Mais uma vez, Opa, tem opa, que tem fechar que aí, fechar aí, gente. gente. Tá dando Tá eco. dando eco. Camila, Charbel, Isabela, feche luzes. Obrigada. Então, gente, mais uma vez, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje nesse webinar, que é sobre VSR da doença à prevenção. Nós temos hoje aqui 3 departamentos científicos representados. O evento vai estar sob a coordenação do Dr. Charbel, que é o presidente do Departamento Científico de Infectologia da SOPERJ. Ele é um dos palestrantes também. Temos a representação do Departamento Científico de Doenças do Aparelho Respiratório, com a professora Ana Alice. Temos também o Departamento Científico de Imunizações, com a Isabela. E a gente vai ter o debate do Departamento Científico de Cardiologia com as doutoras Camila e Mariana. Eu agradeço muito à doutora Natália Veiga, que é a nossa diretora de cursos e eventos, e lembro a vocês que amanhã a gente vai ter o Clube do Pulmão. Então, a SOPERJ está cheia de eventos para vocês. Amanhã a gente tem a tuberculose na pediatria, com casos clínicos também aqui pela plataforma Teams. A Analice vai estar aqui novamente. Então, muita coisa bacana acontecendo. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço em especial aos palestrantes por estarem aqui de noite, Natália, Charbel. Então, vamos aproveitar muito o evento. Charbel está com você e obrigada pela presença e vamos em frente. Boa noite, todos me ouvem bem? Boa noite, doutora Ana Tereza, cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os presentes, colegas, presidentes dos departamentos científicos, todos os participantes desse nosso webinar. Esse webinar foi construído em várias mãos, através de um debate meu, conversando com Isabela Balalai, nossa colega presidente do DC de Imunizações. A gente, mais uma vez, tomado pela emergência do tema, que é debater o vírus respiratório, que já começou com força total no país, né, na sazonalidade do vírus. A gente idealizou fazer esse webinar, claro, debatendo não só aspectos epidemiológicos, mas também da doença. Por isso trouxemos com a gente o DC de Pneumologia, muito bem representado pela doutora Analice Parente, que vai trazer 2 casos importantes para debatermos sobre a doença, o manejo e também sobre a falta que faz as medidas preventivas, né, contra o vírus respiratório. E, claro, né, que vai ser o grande momento debatermos as medidas de vacinas e anticorpos monoclonais na presença da doutora Isabela Balalai, que vai trazer o que tem de estado da arte na prevenção contra o vírus respiratório. A gente está tendo aí um momento novo do Ministério da Saúde, com a introdução da vacina contra o VSR para gestantes, o começo agora do Nirsevimab para os bebês de alto risco, né, a transição do Palivizumab para o Nirsevimab, né, e tem muitas dúvidas. Agora o governo do estado, né, ele não é mais o portador das decisões, né, mais a Secretaria de Saúde que faz a decisão do anticorpo monoclonal, agora são os municípios, e aí tem muita dúvida. E essas dúvidas também pairam sobre a cardiologia, porque muitos são pacientes cardiopatas, e esses pacientes têm indicações específicas para esses anticorpos. Então, trouxemos para o debate 2 grandes personalidades, que são a doutora Camila e a doutora Mariana Pova, do Departamento Científico de Cardiologia, que vão trazer para a gente o que tem de up-to-date aí para as indicações específicas do Nirsevimab. Então, sem mais delongas, eu vou começar as palestras, né? Eu sou o primeiro palestrante, né? Eu vou projetar a minha apresentação aqui e queria aproveitar aqui e agradecer a doutora Natália, nossa coordenadora de eventos, que graças ao apoio dela, a gente conseguiu fazer em tempo recorde essa organização. Estamos em plena sazonalidade, então não daria tempo, né, a gente, se não fosse correndo, para a gente poder aproveitar o tempo aí de abril, em que a gente está em pico de subida do vírus respiratório. Bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todos veem a minha tela? Ok? Sim. Sim, doutor. Sim, vamos lá. Sim. Então, a minha parte, eu vou falar 10 minutos, até vou contar aqui no cronômetro, porque
eu aprendi com a minha mestra, a doutora Tânia Petraglia, que a gente tem que falar rápido para dar tempo para o coleguinha que vem depois da gente. Né? Ela me ensinou isso, então estou tentando levar ao pé da letra. Então, eu fiz uma pequena apresentação com o objetivo de trazer para a gente o que é a carga do VSR, né, desse vírus, trazer um pouco de atualidades e, ao mesmo tempo, algumas teorias pelos quais nós temos observado um aumento significativo de casos e também de gravidade do VSR, especialmente aí dos últimos anos. Vamos lá, esse é meu conflito de interesse, também está aqui as minhas especialidades. Eu sou responsável técnico pelo CRI de Campos Goytacazes. A nossa agenda são definições e teorias, alguns dados epidemiológicos atuais, a carga do VSR e as conclusões. O manual técnico de vírus respiratório de 2026 está muito bom. Recomendo que todos vocês leiam ele do início ao fim. Ele está excelente e ele tem muitas dicas importantes de manejo, não, de dicas epidemiológicas e ao mesmo tempo dicas do uso correto do anticorpo monoclonal. Para começar, o VSR é um vírus RNA, tá? Ele foi descoberto em 1956 e ele é causa comum de doenças infantis, especialmente os menores de 2 anos de idade. Ele causa o resfriado comum em adultos e crianças saudáveis, mas também causa infecções de trato respiratório inferior, né, que são as pneumonias infantis, as bronquiolites, pneumonias virais. Né? Em crianças menores de 2 anos, elas podem infectar uma vez, podem se reinfectar. E o interessante desse vírus, que é um vírus RNA, é que ele causa taxa de internação 10 vezes maior do que o vírus da influenza. Então, esse é um dado importante que eu tirei da literatura, que mostra para a gente a capacidade que ele tem de causar mais morbidade e também mais mortalidade comparado a outros vírus respiratórios. Tá aí o desenho dele, eu deixando ele aqui melhor para vocês verem. Ele tem duas proteínas que são alvos das vacinas e dos anticorpos monoclonais. Aqui os senhores podem ver o genoma viral, as proteínas N, P e L, mas o mais importante são essas duas, proteína F e G, são as proteínas de ligação e proteína de fusão. Elas é que são alvo das vacinas e dos anticorpos monoclonais para se evitar a fusão, a entrada desse vírus no epitélio respiratório. É importante lembrar que essas proteínas são os mediadores principais, né, do processo de fisiopatogenia, né, do processo fisiopatológico viral, né, depende muito dessas proteínas, conforme vocês podem ver aqui, através da recepção do vírus, a entrada do vírus, a invasão e a fusão desse vírus com posterior, né, sua entrada na célula, e assim a gente vê toda a entidade mórbida, né, acontecendo como um todo. A gente aqui também pode ver um outro problema, que são o risco maior da infecção no primeiro e no segundo ano de vida. Né? Mais precisamente, quando nós temos alguns grupos, né, de maior risco para essa doença. Né? Principalmente essa barrinha maior, que é o BPD, que são os pacientes broncodisplásicos. Esses são aqueles que têm maior gravidade. Charbel, Oi, Charbel, pois não? desculpa te incomodar. O slide, ele parece um pouco fora de foco, não sei se para todos está assim. Tá assim, Ana. Ele tá, parece que se mexendo, sabe? Parece que está em movimento e Ah, a sim, gente então não tá. está conseguindo ver Então vê direito se agora. melhorou agora. Vamos ver se melhora agora. Então ele. Coloca aí a Vamos vir para Charbel. apresentação. cá. Então esse vírus, a maior gravidade está no primeiro e no segundo ano de vida. E a gente consegue ver que a broncodisplasia e a doença cardíaca são os maiores riscos para essa infecção. E, obviamente, os prematuros, né? Os prematuros são aqueles que têm maior taxa de infecção pelo vírus sincicial respiratório, né? Obviamente que o prematuro a gente mais ou menos entende o motivo. Melhorou, Ana? Ah, melhorou, né? Eu acho que quando você passa o cursor, ele borra um pouco. Se você É puder porque eu não estou passar, balançando com a mão. não Vou balança. passar diferente. Isso, É isso. pronto, boa. Então, o motivo do prematuro basicamente está na taxa de transmissão
de transferência de anticorpos. Acontece que a prematuridade, ela transmite acontece que no terceiro trimestre, mais precisamente, você tem aí a transmissão dos anticorpos. E essa transmissão dos anticorpos, ela é maior no final do último trimestre. E acontece que se o bebê nascer antes, ele tem menos anticorpos protetores maternos. E, consequentemente, a gente tem aí uma menor transferência de anticorpos maternos, fazendo com que a gente tenha, classicamente, uma dificuldade de ter anticorpos protetores para esse bebê prematuro e, assim, maior suscetibilidade à infecção pelo vírus sincicial respiratório. Eu trouxe um artigo de revisão, esse artigo é muito bom, em que ele explica para a gente algumas teorias associadas à infecção pelo VSR. Eu adoro eu gostei muito desse artigo recente, em que ele explica para a gente um pouco sobre o que tem em relação à carga da doença, a epidemiologia, a gravidade da doença e implicações para o futuro. É um artigo da África do Sul e do Brasil. São vários autores, né? Tem da África do Sul, tem do Brasil, tem vários. Então ele explica para a gente que a pandemia por Covid fez mudanças bruscas de sazonalidade. Isso nós observamos. Não sei se você se lembra, quando a gente começa a pandemia por Covid, nós temos uma queda brusca dos vírus, né? E, obviamente, o motivo era por conta do distanciamento social, uso de máscara, fechamento de escola, higiene, restrição de viagem. Isso levou a uma redução dramática de casos de vírus respiratório. Entretanto, quando a gente relaxa as medidas novamente, em 2021, nós temos picos de sazonalidade extemporâneos, conforme eu vou ver daqui a pouco. O que seria isso, Charbel? Seria o seguinte: basicamente, você vai ter um pico de VSR em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, no nosso Sudeste, que não é normal a gente ter. Geralmente a gente tem de abril a julho, né, que é mais comum aqui a gente ter no Sudeste. Então, explica-se que por conta da reentrada desses vírus pós-relaxamento da pandemia, eles se desorganizaram na sua sazonalidade e essa desorganização ela está sendo ainda se organizando nos anos seguintes. Né? Então, é possível, e eu adoro a palavra é possível, que em medicina você não cria muita. Você não bota a mão no fogo, né? Você não pode botar a mão no fogo sempre. Então, é possível que nos anos de 2026, por agora, ele esteja se organizando melhor. Por quê? Porque há uma teoria, e nesse livro ele coloca essa teoria aqui, nesse artigo, desculpa, que após a pandemia, logo depois, nós observamos muitos casos graves. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assisti-los, mas sim, nós tivemos muitos casos graves, hospitalizações e mortes, né, pós-pandemia. E a explicação está aqui. Quando nós temos a pandemia em 2020, cai muito o número de casos, né? Isso por conta das medidas de relaxamento. Depois existe uma outra teoria, e essa teoria que explica provavelmente tem a ver com a falta de exposição das crianças a vários vírus repetidos. Então, aquela coisa da criança ter o batismo de fogo na escola com um vírus, dois vírus, três vírus, quatro vírus, cinco vírus, seis vírus, até sete vírus em uma mesma criança, ela não tem essas exposições. Com isso, ela não tem a imunidade treinada. Se ela não tem imunidade treinada, ela não tem a proteção dessa imunidade por infecções repetidas, então ela tem consequentemente, o que a gente chama de desregulação imune. E essa nova perspectiva, ela faz com que ela tenha aí uma maior gravidade e uma menor exposição devido à menor exposição aos PAMPs, né, que são esses padrões moleculares, né, de antígenos. E com isso, a gente tem observado quadros mais graves de bronquiolite, muito observados no ano passado, né, e com crianças graves indo para ECMO, crianças sendo entubadas, crianças muito graves tendo que se abrir, não só no passado, tá, gente? Mas em 2023 também, em 2024 também, a gente teve esse padrão de maior gravidade. E o que a gente está observando agora? Já estou acabando minha apresentação, falta aí uns 2 minutinhos. A influenza A ainda sendo a primeira colocada, né? Agora no iniciozinho
de abril, né? Em segundo lugar, o VSR. E outra coisa que a gente tem observado também, né, é que agora, na semana 13 de abril, semana 13, início de abril, comparando com 2025 a gente teve mais casos do que o mesmo período do ano passado para o vírus sincicial respiratório. O que isso mostra para a gente? Que ano passado teve um impacto maior do que esse ano. E aqui, circulado aqui à direita, conforme vocês podem ver, a gente está vendo o padrão extemporâneo de transmissão, conforme visto em 2022, 2023 e 2024, que foi aquele período logo após a pandemia, né? E terminando aqui já de mostrar essa parte da epidemiologia, queria mostrar para vocês o pior momento, né, desde 2022, que foi 2025, que nesse mesmo período o pico chegou a 22% de positividade de exames comparado, né, com o período de agora, que a gente está aí mais ou menos com 12%. Né? Então, em abril, o pico foi no meado de abril. Então, vamos ver se até o meado de abril a gente vai ter também essa mesma positividade VSR. Eu tenho uma teoria, tá? Que eu vou explicar agora aqui na frente. Esses são dados que mostram para a gente que a maior gravidade são bebês abaixo de 6 meses de idade. Então, sim, bebês abaixo de 6 meses são aqueles que têm maior gravidade. E, claro, entre 6 meses e 1 ano em segundo lugar, e de 1 a 2 anos em terceiro lugar. Então, a maior morbidade é de bebês abaixo de 6 meses. Né? E também a maior mortalidade segue o mesmo padrão. Quanto maior gravidade, maior mortalidade. E para terminar, essa aqui é uma questão de debate, que eu vou deixar para o debate no final, se vale a pena a gente fazer os anticorpos monoclonais somente para crianças doentes, né, e não para saudáveis. Isso aqui mostra para a gente um estudo mexicano e argentino mostrando que 80% dos bebês previamente sadios têm admissões na unidade de terapia intensiva e requerem ventilação mecânica. Isso é do congresso que teve agora no México. E também uma outra associação muito perigosa entre o vírus respiratório como gatilho para a doença pneumocócica invasiva, mostrando a importância desse paciente estar bem protegido com boas vacinas pneumocócicas. Agradecendo, minhas conclusões são: o VSR tem um impacto substancial em custos hospitalares, 400 milhões de dólares nos Estados Unidos por ano, e os dados epidemiológicos de 2026 revelam um aumento de casos similares, porém menores percentuais que o mesmo período de 2025. Podendo inferir, e aí sim vou colocar as minhas opiniões, relação com a introdução da vacina na gestante de 2025 e novos protocolos de anticorpos monoclonais. E também a presença da influenza A. Né? A gente sabe que esses vírus eles competem muito. Né? E a competição deles no nosso nasofaringe faz com que alguns sejam mais prevalentes do que outros e causando mais agressão do que outros. Então, agradecendo aqui com a foto do meu jovem Darth Vader, né? E estou à disposição aí para a gente fazer o debate no final. Muito obrigado e vamos chamar o nosso próximo palestrante. Acho que eu cumpri meu tempo. Vamos lá. Nossa próxima palestrante é a doutora Analice. Vou apresentá-la. Doutora Analice Parente, Amaral Ibiapina Parente, é presidente do Departamento Científico de Doenças Respiratórias e é professora associada de pediatria da UFRJ e é pneumologista pediátrica. A senhora tem 20 minutos, tá, doutora Analice? Ok, muito obrigada. Em primeiro lugar, queria realmente agradecer, porque é um tema extremamente, assim, deixa eu botar no início aqui. É um tema extremamente importante e você, de certa forma, assim, trouxe, assim, é como agora se eu fosse realmente falar dos casos clínicos das situações que você colocou, tá? Então, vou começar falando primeiro de um caso clínico. Eu gostaria que todos assim, parassem, se situassem a nível temporal mesmo. Em abril de 2025, então, uma menina com 4 meses e 20 dias, ela como inicia o quadro de coriza e espirros,
E em 3 dias evolui com dispneia, né, com cansaço, tosse, e também tinha uma febre que tinha surgido 2 dias antes. Não, é assim, não tinha, a mãe não falava em recusa alimentar ou queda do estado geral, mas ela também estava em seio materno exclusivo, e não tinha história de sibilança prévia. Foi um pré-natal sem intercorrências, sorologias negativas, nasceu a termo, a IG, 3 quilos e alta com 48 horas de vida. Na história familiar, pais saudáveis, tem um irmão de 3 anos. A radiografia inicial é um padrão bem de bronquiolite mesmo, que a gente vê, então, a cúpula diafragmática levemente achatada, alargamento do espaço intercostal, nada que chame atenção mais do que um quadro de início de realmente pensar em bronquiolite. E o que que a gente vai pensar, né, nesse quadro? Aí você já começou a falar, né? Claro, existem alguns, o vírus sincicial respiratório é o mais frequente, depois a gente vai falar de outros, mas existem alguns fatores, esse artigo do Lancet é muito bom, e ele fala justamente, por meio de imagens muito assim, ilustrativas, de fatores de risco realmente para a doença do vírus sincicial respiratório, que podem assim, agravar um pouco o quadro. Então, a gente sabe cardiopatias congênitas, a doença crônica da prematuridade, ou broncodisplasia, a parte da prematuridade, como foi falado, algum grau, algum caso de imunodeficiência, e aquilo, crianças, como foi falado, crianças que nascem precocemente, às vezes têm essa baixa concentração da transferência de anticorpos maternos. E o que que a gente vê na bronquiolite que chama muita atenção? É um processo inflamatório, tá? Então, a gente vê realmente que a criança evolui com essas placas, né, com edema, e tem esse bronquíolo muito inflamado. Isso, obviamente, vai prejudicar demais a troca gasosa, tanto que o que chama mais atenção é justamente o baixo nível de oxigenação, tá? Esse é a nossa maior preocupação. E aí, desde que eu me formei até hoje, a gente sabe que, na verdade, em termos de tratamento, não se comprovou, né, e por várias diretrizes, benefícios de corticoides, seja orais, inalatórios, venosos, muito questionamento sobre o uso também de broncodilatador, a gente pode discutir isso, outras medidas terapêuticas, o uso da salina hipertônica, se encurtaria um pouquinho a internação de alguns pacientes, mas o que é o carro-chefe mesmo do tratamento é quando indicado, algumas diretrizes colocam menor ou igual a 90%, é a suplementação de oxigênio, né? Então, isso é o que a gente tem, é o que eu falo, né? Dá um pouco de medo quando você tem um diagnóstico de insuficiência respiratória, porque a gente sabe que tem aquela evolução que pode complicar nos primeiros dias, e essa resolução pode ser um pouquinho mais prolongada, às vezes 2 semanas, alguns autores colocam até 3, para restabelecimento do quadro, e a gente fica, na verdade, à mercê de quem vai evoluir de uma forma mais desfavorável. E aí, essa menininha, então, vocês veem aí que ela está com o SINAF, que também há um questionamento, mas ela teve uma evolução favorável nessa fotografia, ela está inclusive mamando, né, com o SINAF. E aí fica aquela pergunta, né? Ela tem 4 meses e 20 dias. Ela fez uma internação, ela fez um quadro mais grave que demandou internação, inclusive com a permanência, foi questionado até se iria para VNI mesmo, tá? Em dado momento, se não melhorasse em 24 horas, a perspectiva seria realmente colocar em VNI. E a gente sabe que tem o vírus respiratório, mas que também tem outras causas, metapneumo, parainfluenza, adeno, influenza, rinovírus, micoplasma, também podem ser causas. Só que desde o momento que foram instituídos os painéis, a gente está vendo uma possibilidade maior de detecção realmente do agente. E aí eu perguntei, né, em qual momento da gestação foi realizada a vacina? Porque a gente sabe que o ideal são pelo menos 2 dias antes do nascimento, 2 semanas antes do nascimento da criança. E aí a resposta é que não foi realizada. Os pais acharam que
a relação custo-benefício para proteção de 5 meses e já estavam quase comemorando a economia quando vem essa internação e a positividade para o VSR, tá? E aí, o que acontece? Eu falei em abril. No mês seguinte, ainda muito dentro da sazonalidade, me ligam, né, me contactam, é um paciente que eu atendo praticamente a família toda, um lactente masculino, 40 dias, vocês podem acreditar em mim, sexto filho, todos pequenininhos, é uma escadinha. Ele inicia também um quadro de tosse e coriza. Ele evolui, gente. Assim, eu tenho os vídeos até de uma forma muito rápida para desconforto respiratório. Vai ao pronto-socorro e, obviamente, ele é internado. Aí, nesse caso, a primeira coisa que eu perguntei, né? Falei, ai, meu Deus do céu, sexto filho, de repente, né, não vacinou, deve ser por isso. Mas não, a vacina tinha sido realizada na 32ª semana, o bebê nasceu a termo. Aí vocês vão me perguntar, né, e aí eu vou deixar disso porque eu brinquei com a Isabela, que depois eu vou passar a bola toda para ela. Mas não dá proteção? É claro, quando a gente pensa em proteção, a gente nunca vai pensar em 100%. A gente vai estar sempre tendo que lidar com fatores de risco, e nesse caso era um bebezinho muito novo, com muita exposição. As irmãzinhas têm assim, 2, 3, um de 4, um de 5. Assim, é uma escadinha mesmo, todos frequentando escola. Então, vocês imaginam, num apartamento que não é muito grande, então, o contato dessa criança com quadros virais. Mas a gente tem que pensar no coletivo, né, também. E assim, é daí a importância realmente da gente reforçar sempre a vacinação. Essa criança também tinha um padrão bem típico mesmo, né, de bronquiolite, com hiperinsuflação, alargamento dos espaços, esse infiltrado intersticial, e ele precisou de ir para a VNI. E aí realmente dá muita peninha, você vê, essas fotos foram cedidas pela mãe, a mãe me autorizou, você vê um bebezinho tão pequenininho, com a VNI, e essa, inclusive, essa segunda foto foi até muito bonitinho, que eles me mandaram no momento que ele já estava fazendo períodos de descanso da VNI, e eles estavam muito, muito, muito felizes de pensar numa possibilidade em algum momento da alta desse bebê. E o VSR também foi positivo, tá? Um mês depois, é o terceiro quadro. E aí essa que foi que me deixou mais assim, porque essa família eu não conhecia. É, eu fui ver um lactente masculino, 8 meses, segundo filho, uma família assim ultra cuidadosa. Ele começou com um quadro de tosse e coriza. E o mesmo quadro, né? Em 72 horas evoluiu para um desconforto respiratório progressivo, foi encaminhado ao pronto-socorro e foi internado. Ele tinha um desconforto importante, tá? Com tiragem e tudo, mas na verdade, o que chamava mais a atenção dos pais, os pais estavam muito ansiosos, é porque positivou vírus social respiratório, metapneumovírus e adeno. E é muito interessante porque nenhum dos dois da área da saúde, e eles então tentando adivinhar quais características seriam de cada vírus. Eu tive que sentar, conversar, explicar o conceito de detecção e de infecção, que a gente agora está vendo, né, desde que começaram os painéis, a gente está vendo realmente o aparecimento maior desses quadros. E, assim como o Chávio comentou, essa criança, por exemplo, ela evoluiu com algumas áreas uma área de consolidação, que poderia ser só uma telectasia e tudo, mas na dúvida, além da VNI, que ele teve que foi tentado não manter sem VNI, mas não conseguiu, e teve que se entrar realmente com antibiótico, mas ele teve uma evolução assim mais arrastada, com uma internação mais prolongada, mas foi uma internação satisfatória também. E mais uma vez, né? Foi realizada a vacina? Sim, também na 32ª, igual o outro bebê. O bebê nasceu a termo, foi seio materno exclusivo até 6 meses, uma família super assim atenta. Tem um irmãozinho de 2 anos. E aí que depois eu vou deixar a bola para a Isabela.
porque a dúvida, e de uma família que eu não conhecia, era assim: deveria ter sido indicado o anticorpo monoclonal? Quer dizer, aí eu sentei com eles com calma e conversei. Olha, a favor é o fato da gente estar na sazonalidade. Era junho, né? Esse quadro começou ainda muito na sazonalidade da região sudeste. O que tinha contra, que eu expliquei por que não tinha, provavelmente não tinha sido indicado, era um bebê que não tinha fator de risco, e até aquele momento, pelo menos, não tinham estudos com o foco mesmo de fazer as duas medidas, quer dizer, de você fazer tanto a vacina quanto o anticorpo monoclonal. Até porque, se a gente parar para pensar, e como eles são de laboratórios diferentes, a gente entende que os estudos iniciais foram visando ou uma medida ou outra medida. E eu estou falando de quase um ano atrás, tá? Então, eu sentei com eles, conversei bastante, porque eu achava importante, assim, passar a parte científica, para que eles não, de jeito nenhum, desacreditassem, né, nas medidas que foram tomadas anteriormente, tá? Agora, qual é o meu medo? Assim, aquela bronquiolite que evolui de uma forma relativamente tranquila é um estresse, até que você sabe que passou por período de maior gravidade, mas, ok, você a princípio, existe uma discussão muito grande se isso seria causa depois de uma sibilância recorrente. Então, assim, muitos estudos em relação a isso. Cada vez mais depois da pandemia, a gente viu sobre a associação realmente com infecção bacteriana. Então, é uma preocupação, sem dúvida, mas para a gente que lida com pneumo, sem dúvida, o pior problema é a bronquiolite obliterante pós-infecciosa. E a gente, essas imagens foram cedidas pela professora Rafaela Baroni, de uma criança lá do PPMG, que tinha 3 meses, uma criança a termo, na admissão, e olha o estrago que o vírus fez já no início no trato respiratório dessa bebezinha. Depois de 45 dias de internação, a gente já tinha a certeza ali, e olha, com idas e vindas, situações muito graves, a gente já tinha certeza de que ia ter algum grau de sequela. E na alta, após um longo período de internação, olha como é que a gente vê a tomografia. Então, isso é o medo. E por quê? Né? Mas vai acontecer numa fração ínfima de casos. Vai, concordo. Mas ninguém quer que aconteça com ninguém, né? Se a gente tiver uma forma de tentar evitar, é o que a gente quer, tá? E isso eu estou falando assim, do fundo da alma, e é o que eu falo para familiar, para todo mundo. Se a gente tem como tentar evitar, a gente não pode lançar mão dessas medidas, tá? E aqui, olha, já também caminhando para o final, eu vou contar de uma menininha. É uma adolescente feminina, 11 anos, né? Adolescente pela OMS a partir de 10, né? De 10 em diante. E ela teve uma infecção respiratória importante quando lactente, tá? Aqui não dá para eu afirmar o vírus, porque já tem muito tempo, na época não se fazia esse painel viral. Ela foi dependente de oxigênio. Quando eu a conheci, ela tinha uns 2 aninhos, ela andava com a balinha de oxigênio, usando corticoide oral por muito tempo. Eu tenho as fotos dela completamente com xingoides bem pequenininhas. E o que que acontece? Em 2024, nós levamos essa criança, então, para fazer uma prova de função pulmonar completa. E é muito triste, tá? É muito triste a gente ver aqui um VFUM de 37% do que seria previsto. E quando a gente faz a prova broncodilatadora, não muda nada, tá? Então, assim, o que que significa isso? A gente vê aqui, olha, pela imagem aqui, o nível realmente de obstrução dessa menina. Essa menina tem uma baixa tolerância, eu ia dizer péssima, mas vamos lá. É uma baixa tolerância a exercícios. Para ela subir é, 1 ou 2 lances de escada, ela tem que pedir para parar, porque ela tem 11 anos, porque ela não consegue, tá? Evoluir, né, dessa forma.
outros tipos de exercício, de corrida e tudo, nem pensar. Então, ela sabe a limitação, ela fica chateada, mas ela tem que conviver com essa situação, tá? E quando a gente vai ver o laudo, ela tem uma capacidade pulmonar total normal, mas ela tem um enorme aprisionamento aéreo, justamente por conta ainda daquele processo todo que ela passou, tá? Então, eu acho que é para a gente fica a missão, né, e a mensagem assim, de que a gente não quer ver essa situação, né? E aí, resumindo, para terminar, que eu vou passar para a Isabela, no caso 1, uma menina de 4 meses e 20 dias, seio materno exclusivo, mas a mãe não foi vacinada, segundo a filha de um irmãozinho que frequentava a escola. No segundo caso, era um lactente muito jovem, seio materno exclusivo, nesse caso a mãe vacinada, mas com uma exposição enorme. Ainda tinha os primos, tá? É assim, a família é muito, muito religiosa e muito grande mesmo. E no terceiro caso, um bebê de 8 meses, seio materno mais alimentação complementar, a mãe vacinada, segundo filho, foi detectado mais de um vírus e ainda fez uma complicação por pneumonia bacteriana. E nesse caso, até aquele momento, não estava indicado formalmente fazer nessas situações o anticorpo monoclonal. Então, eu deixo a palavra agora com a minha amiga, doutora Isabela, presidente do Departamento Científico de Imunizações, que vai nos brindar falando tanto da vacina como do anticorpo monoclonal. Obrigada. Obrigado, doutora Analice. Muito obrigado pela excelente apresentação. Gostei da sua forma de apresentar, ficou excelente, para a gente poder ver o outro lado, né, da doença, inclusive com o impacto da vacinação. A gente tem visto muito esse padrão, né, nas crianças, nas mães vacinadas. Mas vamos deixar isso para o debate, que a gente vai ter tempo. Eu vou passar para a doutora Isabela Balalai, para fazer a última apresentação antes do debate. Ele é presidente do Departamento Científico de Imunizações da SOPERJ, é presidente do Instituto CIESA, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, da SBIM, e coordenadora do projeto Confiança em las Vacunas da Latinoamérica, Confia Lá. Doutora Isabela, fique à vontade, tem 20 minutos. Doutor, o microfone está fechado e não está na apresentação. É o mico de sempre, o microfone está É fechado. só botar na apresentação, por favor, doutora. Fica calmo. Diego é muito ansioso. Eu só quero dar boa noite olhando para vocês, porque não vou estar olhando quando tiver com a minha apresentação. A presença de todo mundo, a ideia de Charmel, a ideia foi dele, né? A gente pensou junto. E agradecer demais a Analice, ao Charmel, por deixarem tudo para o final para eu resolver, né? É mais ou menos isso que eles fizeram comigo. E vocês vão ver que eu botei um slide específico, já esperando essa minha missão aqui com vocês. Tá vendo, Diego, a minha apresentação? Agora sim, doutor. Ficou calmo? Agora eu só preciso minimizar aqui esse negócio. Eu adoro esse Microsoft aqui do Diego. Diego, não estou conseguindo diminuir. Voltei para cá. Bom, como é que diminui, Diego? Doutora, já está Diego? grande já. Volta Não, lá de novo. meu problema é que aparece aqui. Deixa para lá. Vamos lá, gente. Então, vou falar aqui na prática, mais prática possível, em relação às proteções, né, contra a infecção pelo VSR, principalmente contra os desfechos graves da infecção pelo VSR. Nenhuma vacina protege totalmente, né, de ter uma infecção. Então, a gente vai continuar com o vírus circulando, a gente vai ter crianças, adultos, idosos, principalmente. E essa foto que eu coloco aqui no meu primeiro slide é para lembrar, como a Annalise estava falando, né, do irmãozinho que vai para a escola e que traz o VSR para dentro de casa para o irmão mais novo, que não está indo para a escola, o bebê leva para o seu avô, sua avó,
e eu acho que é uma preocupação que a gente também deve ter como pediatra, né? Lembrar que os nossos pacientes são grandes, exceto a Covid-19, né, que todo mundo achou que ia ser a mesma coisa, são eles que mais transmitem VSR e influenza também. Meus conflitos de interesse, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho uma clínica privada, sabe que eventualmente eu dou aula para a indústria, mas também sabe que eu sou uma pessoa muito clara e só falo aquilo que a evidência científica me mostrou. Slide antigo, a Annalise deve lembrar, lá de 1900, sei lá quando, mostrando, né, para começar a gente falar de vacinação de gestantes, que tem o objetivo maior de proteger o feto, o bebê que vai nascer. A gente tem que lembrar que os anticorpos, eles são, eu adoro falar transmitido, eles são transferidos para o feto através da placenta e que o período de maior ia falar transmissão de novo, transferência desses anticorpos é no terceiro trimestre da gestação. Então, a primeira coisa para a gente pensar qual a melhor época, qual a melhor fase da gestação para vacinar essa mulher. Se a gente vacina muito cedo, ela vai criar seus anticorpos e o que é natural para qualquer tipo de infecção, o nível de anticorpos vai caindo com o tempo. A gente não sabe dizer em quanto tempo isso vai cair para o VSR numa gestante. Mas, se eu vacino mais perto do terceiro trimestre, eu tenho uma certeza de que vai ser a quantidade maior, né, em relação que vai ser transferida para o bebê. Então, está aqui, esse é um slide da Pfizer, a gente já tem pronto e mostra o estudo, né? Não é um slide comercial. Então, a gente vê 24 a 27 semanas, a gente enxerga que os títulos de anticorpos no parto, quando a mãe é vacinada de 24 a 27 semanas, e em relação ao bebê também ao nascimento. E a gente percebe que os títulos de anticorpos do bebê são maiores quando a mãe é vacinada entre a 33ª e a 36ª semana de gestação. Isabela, então você está dizendo que não é para vacinar precocemente? Eu estou dizendo que o ideal é isso. Quando a gente fala de saúde pública, você tem... Primeiro que ninguém está fazendo mais cedo, né? A partir de 28 semanas. Mas, se a sua paciente, no nosso caso aqui, pediatra, não vai ser a nossa paciente, mas a gente pode conversar com a obstetra, quanto mais para frente, melhor. Mas a gente tem outra coisa que chama oportunidade. Às vezes, principalmente na saúde pública, deixar de fazer num período que essa mãe apareceu ali na UBS, pode significar dela não voltar depois e deixar de fazer. Então, por isso que vocês vão ver recomendações diferentes em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, assim como para qualquer outra proteção, o ideal é a gente estar mais perto do terceiro trimestre de gestação. É que não quer passar. Bom, a outra coisa que responde aí ao que a Annalise apresentou, a vacina para gestante, ela é muito eficaz. Quando a gente olha aqui para a infecção do trato inferior, 57% em 3 meses e 51% em 6 meses, 3 e 6 meses, a gente vê que é uma boa eficácia, é melhor até do que influenza para muitas faixas etárias, mas a gente queria mais. Mas, como eu falei, o que a gente vai ter mais é a proteção contra doença grave e, claro, hospitalização e óbitos.
e aí a gente vê chegar a 82% com 3 meses, né? E 69%, 70% com 6 meses. Então, eu vou falar lá na frente sobre isso, quando é que a gente vai pensar nas duas coisas, lembrando, inclusive, desses casos que a Analice apresentou aqui. E em relação à hospitalização, em 3 meses são 68% e com 6 meses são 57%. Pouca diferença, mas pode fazer a diferença para uma criança. Aqui, resultados melhores, ali eram resultados de estudo, aqui, resultados melhores da Argentina, que adotou a vacinação da gestante antes mesmo dessa vacina chegar aqui no Brasil. E a gente tem uma prevenção de 0 a 3 meses de doença do trato respiratório inferior de 78%, 0 a 6 cai para 71%, e hospitalização 77, 76,9% de eficácia. E por isso, a gente nunca deve dizer que é certo que a criança vai ficar protegida, nem com essa, nem com nenhuma outra vacina. A gente teve muito essa dúvida da população na Covid-19, que as pessoas adoeciam mesmo tendo sido vacinadas. Uma preocupação grande para o obstetra, para a mãe e para a gente também, é a segurança desse feto e da gestação, quer dizer, do trio, né? Mãe, bebê e a gestação em si. Quando fala de vacinação para gestantes, vem sempre a preocupação de aborto ou qualquer desfecho negativo. Não vou ler todos aqui para vocês, mas batendo o olho, vamos pegar o primeiro, que é a prematuridade, em pacientes vacinados, foi uma incidência, um número de 60, né? E a porcentagem 5,9. Quando a gente olha não vacinado, isso mais que dobrou. Então, sim, a gente pode ter parto prematuro em pessoas vacinadas, mas esse risco não é maior, e também não quer dizer que seja menor em relação à mãe vacinada na gestação ou não. Então, hoje, a gente tem claro que não há um desfecho negativo para a gestação em si. Fazer a briso, né, fazer a vacina na gestante, significa que todos os nossos bebês vão nascer protegidos de desfechos graves. Falando em saúde pública, se eu perco essa oportunidade de vacinar essa gestante, ou se eu pudesse escolher o anticorpo monoclonal, eu ia ter certamente mães, que pode acontecer com a gente, inclusive no consultório privado. A mãe que não fez a vacina de gestante, porque preferiu fazer o Nirsevimab, se conversou com o pediatra, pior ainda, que recomendou isso. E quando ela tem um bebê, ela recebe a notícia que custa, sei lá, R$4.000. Eu sei que eu tenho clínica, mas eu não sei o preço exatamente, mas é caro. E ela disse, doutor, eu não tenho dinheiro. Ou então, você falou do Nirsevimab lá atrás e ela mudou de médico. E esse médico não prescreveu Nirsevimab e o seu bebê está em risco. Então, se eu tenho uma certeza, sempre recomendem a vacinação da gestante. O resto a gente vai vendo aqui. É uma vacina licenciada para mulheres com mais de 18 anos, mas tanto o Ministério da Saúde quanto a SBIM entende que não dá para deixar gestantes adolescentes fora disso. E não tem um risco nem teórico para essas meninas, portanto, o Ministério está vacinando adolescentes, qualquer gestante, de qualquer idade. A partir de 28ª semana, que é menor risco da gente errar, né? Já estamos quase lá no 3º trimestre, idealmente 14 dias antes do parto, eu diria, tem que ser 14 dias antes do parto,
Porque eu digo idealmente, de novo, em saúde pública, você perde a oportunidade, não vacina e essa gestante não volta mais. Por isso é que o Ministério está fazendo sem limite de idade gestacional. Em qualquer época do ano, não tem nada a ver com a sazonalidade, são os anticorpos que importam, e aí sim, os anticorpos, que esse bebê com anticorpos durante a sazonalidade. E uma dose a cada gestação, que também é off-label. Nenhuma das duas vacinas, mas vamos falar aqui de Abriso, que é a única para gestante, tem esse dado de uma dose a cada gestação. O que preocupa aqui não é a segurança. O que preocupa aqui vai ter resposta a essa mais uma dose? A ideia aqui é aumentar o nível de anticorpos da mãe e transferir mais anticorpos para o bebê. Mas isso é uma dúvida que eu não tenho tempo de colocar aqui, mas no final podem me perguntar. E aí vem o vacinar o bebê, né? Vacinamos a gestante, estamos com a consciência limpa, uma vacina gratuita para todas as gestantes, então não tem motivo para não fazer. E vamos esperar o bebê nascer já protegido, com anticorpos, né? Que protegem contra a infecção pelo VSR. O nirsevimab, diferente da vacina, ele é mais estável, né? O anticorpo é pronto, como vocês sabem, e uma taxa boa de anticorpos se mantém até 2 anos e meio. Hoje, o que a gente pode dizer é que nirsevimab protege por pelo menos 6 a 9 meses. A gente tem dados fortes com 6 meses. Aqui nesse estudo Melody da África do Sul, mostrando proteção até 9 meses, e a gente ainda vê aqui alguma proteção com 2 anos e meio, mas não dá para a gente dizer que vai proteger por tanto tempo. Então, 6 a 9 meses é o que eu adotei como o mais provável de eficácia do nirsevimab. Muito estudo de vida real, que é melhor do que estudo né, da vacina, para a vacina. Então, aqui o nirsevimab mostrou 90% de eficácia contra a hospitalização, né, evitando hospitalização. A gente tem uma redução de 87% a 90% na hospitalização e admissão em UTI por bronquiolite, redução de desfechos como atendimento... E aqui a gente está falando não só do VSR, tá? Atendimento primário por bronquiolite, infecção por VSR, pneumonia viral e visitas às emergências, uma redução aí de 55%. Então, a gente tem uma certeza, né? Como é que eu digo? Fica claro para a gente que o anticorpo, claro, né, era como o palivizumab. O palivizumab tinha uma eficácia bem menor, mas é anticorpo pronto. E o problema é o quanto tempo eles vão ficar aí. Nirsevimab a gente já viu que fica aí por pelo menos 9 meses. Esse estudo aqui no Chile, que é o mesmo de vida real que eu mostrei antes, mostra não só diminuição de hospitalização, admissão em UTI por VSR, mas também de 66% para qualquer infecção do trato respiratório e 47% por todas as causas de infecção respiratória. Isso quer dizer que o VSR é tão mais prevalente, né, nesses desfechos para criança, e fazer o anticorpo monoclonal para todas as crianças no Chile não só diminuiu a doença relacionada ao VSR, mas diminuiu o total de doenças respiratórias do trato inferior e os seus desfechos secundários. Então, a redução estimada, né, o impacto estimado no Chile
foi de uma redução de 77,5% das hospitalizações por VSR. A Organização Mundial de Saúde diz o maior impacto na doença grave por VSR, está escrito ao contrário aqui, será alcançado administrando anticorpo monoclonal a bebês com menos de 6 meses. No entanto, ainda há um benefício entre bebês de 12 meses de idade, que aí a gente vai entender o que a SBIM e a SBP recomendam em relação a essas crianças de menos de 1 ano. Com Nirsevimab, a saúde pública, e nós também, eu não me esqueço de um caso de uma criança novinha, menos de 2 anos, que abre um quadro de leucemia e se infecta pelo VSR. Então, imagina as duas coisas juntas, né? Um bebê e com uma leucemia, atrapalhando mais ainda essa resistência desse bebê para a infecção. Então, hoje, grupos que a gente já desejava muito, como síndrome de Down, doença cardíaca, já recebi o palivizumab, anomalias congênitas, já recebi, respiratórias também, já recebi o palivizumab. A gente inclui imunodeficiência, que foi o caso que eu contei aqui, fibrose cística, nossa, desejo, né? Você ter uma criança com fibrose cística que ainda é infectada pelo VSR, é uma situação muito grave. Doença neuromuscular, a prematuridade aumenta, né, no sentido de antes fazíamos para 28 semanas, agora o Ministério passa a fazer para menores de 37 semanas, e o que não é nosso caso aqui, residentes em grandes altitudes também têm um risco maior de desfechos graves pelo VSR ou por qualquer infecção respiratória. Então, o PNI passa a oferecer o palivizumab, desculpa, o Nirsevimab para bebês nascidos com menos de 37 semanas, em qualquer época do ano. Também é uma discussão, também podemos discutir isso no final, mas do ponto de vista de saúde pública, é a certeza de que todos vão ter acesso a essa proteção. Crianças com idade inferior a 24 meses, até 1 ano e 11 meses, com comorbidades na primeira sazonalidade durante o período sazonal. E crianças com idade, aqui é inferior a 12 meses, vi o texto errado agora. E aqui, crianças com idade inferior a 24 meses, com comorbidade na segunda ou até na terceira sazonalidade do BSR. Aqui a gente está falando de crianças de alto risco. A SBIM e a SBP recomendam no primeiro ano para todos os bebês. Claro, considerando aí o acesso com preço que vai diminuir muito, né, as crianças que podem se beneficiar disso. No segundo ano, essa criança já foi infectada na sua primeira sazonalidade pelo VSR. A infecção pode acontecer ao longo da vida, né, a reinfecção. Mas a gente entende que crianças que não são de alto risco têm uma chance muito menor de complicar na sua segunda sazonalidade. A SBIM fez essa recomendação que a gente está repensando, eu coloquei aqui para ninguém achar que esquecemos dela. Ela complica muito, é uma boa recomendação, sem dúvida nenhuma, mas há uns 15 dias atrás a gente teve a reunião da Comissão de Calendários da SBIM e tudo indica que a gente vai adotar aquilo que o Ministério faz e o que está na bula, né, do Nirsevimab em relação ao peso, uma coisa simples, como primeira e segunda sazonalidade e o peso, e não 8 a 23, isso está ficando muito confuso para todo mundo. Aqui eu avisei no grupo lá que a gente estava organizando esse evento, Gladiando o Charbel, quando a gente olha aqui,
79% dos lactantes previamente sanos, saudáveis, com admissão em ITU, e precisando de ventilação, a gente tem aí 59% dos bebês saudáveis. Então, é claro que a taxa de incidência em menores de 6 meses é muito maior. 65% dos bebês, das hospitalizações, acontecem nos 3 primeiros meses de vida. Mas 80%, como o Chábel mostrou, 80% das crianças, das hospitalizações acontecem até os 2 anos de idade. Maior número e uma taxa de incidência menor. Esses são dados, estou acabando, Chábel, esses são dados agora recentes do Ministério da Saúde, relativos a 2025, também para a nossa discussão. Então, quando a gente olha casos de síndrome respiratória aguda grave em menor de 6 meses, a gente vê aqui, em 2023, 61% menor de 6 meses, 62%, 61%, se mantém assim até 2025. De 6 meses a 1 ano, cai para 22% de taxa. E 1 a 2 anos, cai para 16% de taxa. Meu filho, saúde pública, não desmerecendo a população de maneira nenhuma, mas você tem, a gente não consegue fazer tudo para todo mundo, não é só no Brasil, o Brasil é o país, um dos países, talvez o país que mais oferece vacina gratuitamente. Então, olhando do olhar da saúde pública, claro que a gente vai priorizar os menores de 6 meses e aqueles grupos de risco. Olhando do ponto de vista da mãe, do pai, o que será que eles vão priorizar? E essa vai ser a discussão. Quando a gente fala de UTI, 36%, 22%, 19%. Quando falamos de óbito, 0,8%, 0,6%, 0,7%. Então, o óbito, a taxa de óbito não é muito diferente de uma faixa etária para outra. Mas os casos de SRAC e os casos de hospitalização em UTI mudam muito. E olhando esses gráficos aqui do lado, a primeira coluna é sempre o menor de 6 meses, a segunda de 6 a 1 ano, e a terceira, crianças de 1 a 2 anos. Então, em relação à incidência de SRAC, a gente vê, primeiro, quanto aumentou, né? Quanto aumentou de um ano para o outro. Como o Chábel falou, a infecção pela Covid-19, ela facilitou aquele surto que a gente teve totalmente fora de sazonalidade. Vocês devem lembrar, no final do ano, era um surto enorme de VSR. Então, essa briga dos vírus fez com que o VSR no pós-Covid, tenha tido mais impacto de casos e, claro, de complicações. Quando a gente olha os óbitos, a gente vê que óbitos caíram. Por quê? Porque a gente talvez, e aí chute meu, a gente tenha aprendido melhor, estejamos mais preparados para atender esses bebês de alto risco, UTI, com tudo que vivemos, de estrutura também, com tudo que vivemos com a Covid-19. E aí está a minha foto. E aí, Isabela, o que fazer? É a pergunta que eu mais ouço. Então, eu fico à disposição de responder as dúvidas e estou doida para debater com as colegas aqui. Para fechar a chave, não escolha uma estratégia ou outra, sempre recomende a vacinação das gestantes, sempre recomende anticorpo monoclonal para grupo de risco, tem que receber as duas coisas. Recomende para os menores de 1 ano, mesmo sem fator de risco aumentado, é obrigação nossa
prescrever, informar a mãe e estar junto dela se ela não puder pagar pelo Nirsevimab. Mas deixar de contar, eu já vi família vindo lá do interior da Bahia com 100 moedas de R$1 naquele surto 2010 na Bahia de meningite meningocócica C. Ele juntou, ele pediu para a família. Então, assim, a gente não tem o direito de decidir pela família, mas também não devemos fazer, né, assustar ou deixar como culpa dessa família. Enfim, a gente precisa ser pediatra, né? No segundo ano, a gente vai avaliar. Decisão com o pai. Olha, não é fundamental. A gente viu que o risco cai bem para a criança saudável, mas eu tenho que te informar sobre isso. E aí, junto com pais e pediatra, a gente chega a uma conclusão. Era isso que eu queria falar, Charbel. Obrigada. Muito obrigado, doutora Isabela, pela excelente apresentação, sucinta, direta. Gente, meu sinal está saindo meio estranho, né? Meu Te vídeo. falei. Eu já Deve ser mudei aqui internet. várias. Minha internet está estranha. E eu já mudei várias vezes. Mas vocês conseguem me ouvir, né? Consegue, mas foi isso que Tá. aconteceu com os seus slides. Vocês me Ó, desculpem. melhorou, tô te vendo agora. É Tá, internet isso. deixa eu trocar aqui minha rede rapidinho. Deixa eu ver se melhora. Não sei se. Mas a gente está te ouvindo, já. Agora ele se foi de vez, gente. É que eu vou falar isso. Tá, Bel? E agora, Natália? O que a gente faz? Será que ele caiu? Você está tentando voltar. Acho que as aulas foram maravilhosas, né? A gente pôde discutir bastante. Vou dar só aqui para a gente tomar, para abrir debate. Se o Charbel entrar, ele voltou, Charbel? Vocês estão me Para o ouvindo? debate. Agora Você sim. sumiu, Charbel. Você foi abduzido. Não, aqui do nada, aqui em casa parou de funcionar. Isso acontece quando está dando aula. Vamos fazer o seguinte: o que eu pensei na gente fazer? Eu vou apresentar as nossas cardiologistas, tá? Isso. E aí elas vão fazer o comentário importante, que é esse protocolo que está falando da parte de cardiologia, o que a gente pode esperar da melhor indicação da cardiologia. E aí vou aproveitar, enquanto isso, todo mundo que está aqui, tem 71 pessoas, chegou a 80 já, tem bastante gente, para o pessoal fazer perguntas no chat. Aí depois que as cardiologistas acabarem, a doutora Mariana e a doutora Camila, a gente abre as perguntas. O que vocês acham? Pode ser assim? Acho ótimo. Então tá bom. Perfeito. Então vamos apresentar aqui a doutora Camila Sartório, que é Barbosa, presidente do DC de Cardiologia da Pediátrica, mestrado em pesquisa aplicada à saúde da criança e da mulher da Fiocruz, e doutora Mariana Povo, cardiologista pediátrica, professora de pediatria do Instituto de Ciências Médicas da FRJ, médica pesquisadora do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino, e membro do Departamento Científico de Radiopediatria. Então, a bola está com vocês duas, para que vocês possam fazer para a gente seus comentários sobre o protocolo de Nirsevimab que o Ministério da Saúde lançou para nós. Camila, você tá muda, viu? Você começando a falar, mas você tá muda. Estão me ouvindo? Boa noite. Queria agradecer ao Dr. Charbel pelo convite para o nosso DC estar participando dessa discussão. Então, assim, para começar, né? Segundo as recomendações da Academia Americana de Pediatria de 2025 e do Ministério da Saúde, quais são os pacientes portadores de cardiopatia congênita que são elegíveis a fazer a imunoprofilaxia? Basicamente, são os pacientes que têm cardiopatias com repercussão hemodinâmica. E aqui é um ponto importante a gente parar para entender o que significa a repercussão hemodinâmica, né? A repercussão hemodinâmica, ela está relacionada à oxigenação,
ao fluxo sanguíneo e à função cardíaca. Então, qualquer cardiopatia que cause qualquer uma dessas coisas torna esse paciente elegível a fazer imunoprofilaxia. E se a gente for dividir assim em grandes grupos, para quem que a gente vai oferecer, né? Quais são os pacientes elegíveis a fazer? Primeiro, falando em cardiopatia cianótica, basicamente, como eles têm alteração na oxigenação, todos eles teriam indicação de fazer a imunoprofilaxia. E falando do grupo das cardiopatias acianóticas, quais teriam indicação de fazer? Então, o que a gente tem que avaliar nesses pacientes? Eles fazem uso de diurético? Fazem. Então, eles são elegíveis a fazer imunoprofilaxia. No ECO, eles têm alteração, têm sobrecarga cavitária, então eles têm indicação de fazer imunoprofilaxia. Eles têm sinais clínicos de insuficiência cardíaca, então eles também têm indicação de fazer. Então, nesse bolo todo, como é que a gente vai dividir? Os cianóticos, quem é que vai fazer? Quem tem tetralogia de Fallot, quem tem transposição, quem tem doença de Epstein, drenagem anômala total, todos, atresia tricúspide, atresia pulmonar, todos esses têm indicação. E os que têm cardiopatia congênita acianótica, quem é que vai fazer? Aqueles que obedecem àqueles critérios, né? Fazem diurético, tem sobrecarga, tem sinais de CC, que quem seriam esses aí? As grandes CIVs, as grandes CIAs, os defeitos do septo, forma total ou forma parcial, dependendo da regurgitação da válvula, as coarctações de aorta, e quem não tem indicação de fazer, pelo protocolo, tá, gente? Protocolando. São aqueles que têm lesão que não tem repercussão hemodinâmica. Então, as estenoses e insuficiências valvares leves, os CIVs pequenos, as pequenas CIAs, então esses aí não teriam indicação de fazer pelo protocolo. Agora eu vou passar para a Mariana, que ela vai falar um pouquinho sobre as situações perioperatórias, tanto pré quanto pós-operatório, tá? Bom, pessoal, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com esse time, né, de feras, falando sobre VSR, e falar um pouco sobre o pré-operatório, a gente ir para antes da cirurgia. Então, no pré-operatório, a gente tem indicação de fazer o nirsevimab, nem sempre a gente sabe a data certinho da cirurgia, então você pode fazer a aplicação da nirsevimab mesmo sabendo que seu paciente daqui a 1, 2 meses vai precisar fazer a cirurgia cardíaca. Na verdade, não só pode, como deve fazer, exatamente para ele chegar em melhores condições ao procedimento cirúrgico. E após a realização da cirurgia, a gente tem que dividir se essa cirurgia foi feita com circulação extracorpórea ou sem circulação extracorpórea. Se você não teve circulação extracorpórea, que vão ser a minoria dos casos, por exemplo, eventualmente alguma coarctação, embora raro você não fazer com circulação extracorpórea, mas um canal arterial você não precisa colocar em circulação extracorpórea, uma colocação de marca-passo. Então, esses pacientes fizeram nirsevimab antes da cirurgia, você pode considerá-lo imunizado e isso não vai acrescentar nenhum risco a ele. Agora, os pacientes que passaram por circulação extracorpórea, a gente tem uma situação agora diversa, porque a circulação extracorpórea, a máquina de circulação, ela vai levar a alguns acontecimentos ali perioperatórios. Então, a gente vai ter, inicialmente, uma depressão, um consumo maior, melhor falando, das imunoglobulinas, de uma maneira geral, e, portanto, o nirsevimab, por ser uma imunoglobulina, a gente vai ter consumo desse nirsevimab. Além disso, a gente vai ter a síndrome de extravasamento capilar, o que faz com que você perca também imunoglobulina, e, por fim, a hemodiluição. Toda vez que a gente coloca em máquina de circulação extracorpórea, a gente tem hemodiluição, e isso reduz, portanto, a quantidade de imunoglobulina circulante. E coloca, então, o paciente que foi submetido à circulação extracorpórea em risco novamente. A
a orientação que a gente tem, principalmente do FDA nos Estados Unidos, ele fala o seguinte para a gente: olha, se você foi colocado em circulação extracorpórea, assim que esse paciente tiver estabilidade clínica, ele deve fazer uma nova dose de nirsevimab. E aí a nova dose de nirsevimab vai depender do quanto tempo se passou da dose inicial de nirsevimab. Então, se você fez a circulação extracorpórea com menos de 90 dias da aplicação do nirsevimab, você vai poder aplicar uma dose, deve, na verdade, aplicar aquela mesma dose por peso. Então, você vai pensar ali se o seu paciente tem menos ou mais de 5 quilos e vai aplicar a dose habitual. Basicamente, você vai refazer a dose do paciente, agora considerando o peso no momento da cirurgia. Para aquele paciente que já fez a nirsevimab há mais de 90 dias, esse paciente você vai fazer uma dose de 50 miligramas por dose, independente do peso do paciente. Então, você só faz um repique de 50 miligramas. Já aquele paciente, né, que está na segunda sazonalidade, ou seja, no segundo ano de aplicação da nirsevimab, essa dose ela vai ter que ser novamente revista. Então, em situações onde você tem menos de 90 dias, você vai fazer 200 miligramas, ou seja, aplicação de 2 vezes 100 miligramas. Isabela pode me corrigir se eu estiver errada. E para menores, quando o paciente já operou há mais de 90 dias da dose de nirsevimab, a gente vai poder fazer uma dose menor, que é a dose de 100 miligramas por dose. Lembrando que para a gente aplicar essa nova nirsevimab, o paciente tem que ter estabilidade hemodinâmica, tem que estar clinicamente bem para aplicar essa dose. E a gente pode aqui pensar num paciente que, por exemplo, fez uma circulação extracorpórea fora da sazonalidade e agora entramos no período de sazonalidade. E fica a pergunta: devemos ou não fazer, por exemplo, a dose da segunda sazonalidade para esse paciente? E a resposta é que depende do tipo de cirurgia que foi feita. Se você tem uma cirurgia corretiva, onde o paciente já está bem, não está mais usando medicação diurética, não está precisando de captopril, esse paciente não tem, se ele não tiver sobrecarga cavitária também, você pode, de fato, não aplicar a nirsevimab nessa segunda sazonalidade. Agora, se o paciente, né, ele tem uma cirurgia corretiva, porém essa cirurgia corretiva, ela levou o paciente ainda a manter um quadro de insuficiência cardíaca ou tem sobrecarga cavitária, repercussão hemodinâmica ainda em uso de medicação, esse paciente ele vai ser sim candidato a usar nirsevimab mesmo na segunda sazonalidade. Agora, existem aquelas cirurgias, mesmo em uso de circulação extracorpórea, onde você não resolve o problema do paciente. Você, por exemplo, pode fazer só o primeiro estágio da cirurgia paliativa, onde você faz um Glenn, né? Ou você fez ainda o NORAD no paciente, aí entra a segunda sazonalidade e esse paciente vai ter sim indicação, porque você ainda não resolveu o problema do paciente, e aí ele entra dentro daquilo que a Camila falou, dos pacientes com cardiopatia, seja ela congênita ou uma miocardiopatia dilatada, e que esse paciente ele vai, na verdade, receber na segunda sazonalidade, porque ainda mantém uma cardiopatia em atividade. Não sei se ficou claro, porque são muitas nuances no paciente cirúrgico, mas se ficar alguma dúvida, podem mandar no chat. Era excelente, Mariana. É justamente essa a dúvida, porque o que está acontecendo? Os municípios que estão recebendo o nirsevimab, quem está decidindo isso é o enfermeiro que está na ponta. Então, é ele que está tendo o discernimento de tomar essa decisão, né? E isso é bem complicado, porque são muitos detalhes que a gente, muitas vezes, que trabalha com paciente de UTI, a gente tem um pouco mais de conhecimento, mas para a gente é muito complicado também, né? A gente tem que saber quem vai ter direito, quem não vai ter direito,
né? A ideia da apresentação, eu estava consultando a Isabela da gente fazer esse debate justamente para ouvir vocês, com a experiência de vocês. O Dr. Flávio Barret perguntou aqui: existe recomendação baseada em evidência para dose de reforço pós-cirurgia cardíaca, visto que a depuração proteica durante a SEC pode reduzir a concentração sérica abaixo do limiar de proteção? Eu acho que foi o que você falou, né? Isso, exato. A gente tem indicação, sim. De fato, uma hipogama-globulinemia, ela acontece de maneira generalizada no paciente que foi submetido à circulação extracorpórea, né? Tanto é que qualquer situação de febre, de infecção no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente sempre está considerando esse paciente como um paciente de risco, exatamente por ele ter se submetido a essa ocorrência da hipogama-globulinemia. E, portanto, né, no contexto do VSR, entra aí a importância de se fazer, seja a palivizumab no passado, seja a nirsevimab agora, após a cirurgia com SEC. Só para situar todo mundo, nenhum participante aí perguntou, mas o palivizumab ainda está sendo usado, tá, gente? Ele está se aposentando, porém, quem começou com ele esse ano está fazendo apenas para a segunda sazonalidade, que começou no passado. Então, por exemplo, alguém com cardiopatia, com repercussão, nas situações de segunda sazonalidade que a Mariana falou e a Camila, então quem começou no passado faz esse ano. Só que aconteceu o seguinte, acabou no meio da sazonalidade o palivizumab. Então, algumas pacientes de segunda sazonalidade estão migrando esse ano por nirsevimab, tá? Então, só para vocês ficarem cientes dessa mudança que está acontecendo. Alguns estados nem tiveram palivizumab, parece que o Espírito Santo, né, Isabela, que o pessoal comentou, mas outros estados começaram o palivizumab, então quem começou está terminando, e outros estados começou o palivizumab e outras crianças já foram direto para o nirsevimab. Por isso que está essa confusão aí que está acontecendo, né, no estado e deixa a gente confuso também. Eu tenho uma pergunta, já que a gente está aqui nesse debate, para a gente terminar, não quero também estender muito para não cansar o pessoal, que a gente já está quase 1h30 aí de evento. Annalise, eu queria que você aproveitasse a sua presença aqui com a gente para você falar para a gente o que é hoje o estado da arte do tratamento da bronquiolite. Porque isso, se eu perguntar aqui, ó, tem 62 pessoas online, se eu perguntar, 50% vai falar corticoide. Entendeu? Então, é um debate, é uma discussão que todo mundo tem, mas o que é hoje o estado da arte? É oxigênio? É fisioterapia? É beta-2? O que a gente considera para esse paciente? É ventilação? Conta para a gente, na sua experiência, o que você recomenda para esse paciente que está sendo atendido na emergência, também no CTI e no ambulatório. Olha, essa pergunta realmente é complicada, porque quando a gente vai ver artigos, diretrizes e tudo, na verdade, isso que eu falei, parece que anos se passaram e nada mudou. Então, realmente é suporte. E aí, o suporte, basicamente, oxigênio terapia, usando esse ponto de corte de diretrizes internacionais, menor ou igual a 90. Em alguns locais vai ser visto também 92. E eu acho que aí vai depender muito da situação do paciente em relação à possibilidade de procurar um profissional, né? Porque quando a gente reduz muito esse ponto de corte, é como se você estivesse garantindo uma possibilidade dele ser visto a toda hora, dessa aferição da saturação. A gente sabe que nem sempre isso é uma realidade, tá? Então, por isso que eu acho que às vezes flexibiliza um pouquinho e deixa para atuar num nível não tão baixo assim de saturação. Agora, em relação, olha, todas as outras medidas que foram tentadas ao longo, acho que desses 30 anos ou mais, nada se provou realmente que fosse efetivo, tá? Então, eu tive uma esperança na diretriz anterior, da de 2014, por exemplo, que colocava que você poderia fazer um teste terapêutico com beta-2. Isso depois também foi
não foi valorizado. Corticoide já passou por várias etapas. Já É, passou por corticoide venoso para todo mundo, já passou por corticoide oral, corticoide inalatório, mas também não. Foi o que eu comentei. A salina hipertônica também, em dado momento, vinha como promissora e se viu que, na verdade, no máximo reduzia um tempo de um pouquinho só o tempo de internação. Então, não sei se justificava todo a dificuldade que é para você realmente fazer mais uma medicação na emergência ou no paciente, no caso, internado, né? Porque nem na emergência se mostrou com essa né, efetividade toda. Agora, se você me perguntar realmente o que que eu acho que modificou, eu acho que foi realmente a ventilação não invasiva. é, Acho que essa veio para. Olha, essas crianças todas que eu mostrei aí, ó, são casos reais, né? Realmente. E eu acho que elas teriam sido entubadas em outra época. verdade. Exatamente. Acho que você não ia conseguir segurar uma criança com desconforto respiratório, uma criança pequenininha, sem que sedar e entubar, né? Então, eu acho que isso veio para mudar, tá? É, Sinceramente, esse suporte ventilatório. Claro que isso vem junto de todo um conhecimento da fisioterapia respiratória, que eu acho que é extremamente atuante junto com a gente, né? Tanto a nível de emergência, quanto a nível de enfermaria, quanto a nível de a terapia intensiva, e às vezes até mesmo, né, dando um suporte ambulatorial mesmo, em domiciliar e tudo mais assim. Eu acho, se me perguntar, eu acho que foi isso. Eu acho que é uma forma de ofertar de um modo mais gentil a própria oxigenoterapia que verdade. é a antiga, tá? Vou aproveitar que a Isabela levantou a mão, tem uma pergunta para ela. Qual está sendo a orientação de Nirsevimab para prematuro? Qual idade gestacional está indicada e a idade cronológica limite? Pergunta para a Isabela. Bom, é, se a gente for falar de recomendação, é para todos os prematuros, né? Enfim, É. sem idade limite, inclusive, mesmo para aqueles cujas mães foram vacinadas, porque eles têm um risco maior e a gente não tem 100% ali com a vacinação da gestante. Então, esses grupos vão receber Nirsevimab com ou sem vacina da mãe. O Ministério da Saúde adota menos de 37 semanas de gestação, e a partir daí, o mais velho que isso não vai receber Nirsevimab. Daí, isso é importante que a mãe tenha recebido a vacina, porque já vai dar uma proteção para a maioria que nasce, né? Porque a maioria não é menor Verdade. de 37 semanas. E qual era a outra pergunta, Alexandre? A idade cronológica máxima para aplicação. Acho que é pelo SUS que ela perguntou, a Daniele perguntou pelo Só SUS. pelo SUS e não Porque tem nasceu em isso. agosto, né? Eu acho que era isso. Nasceu com menos de 37 semanas, Isso, vai receber a qualquer momento durante o ano. Então, não é isso. só tomou lá na Maternidade. maternidade, na UTI, não. Ele vai receber a qualquer momento. Se não tomou internado, vai receber o Nirsevimab. E o Charbel falou, né, foi por isso que eu levantei a mão, do desaparecimento do Palivizumab. É por isso que eu falo, gente, não é saúde pública é ruim, saúde privada é bom e nem vice-versa. São fatores diferentes que levam à decisão. O Ministério não poderia jogar fora a quantidade de Palivizumab, que a gente sabia que ia acabar cedo. A gente sabia que não ia dar nem para o início da coisa, mas é muito dinheiro. E quando a gente fala de saúde do meu filho, do seu filho, do filho da sua da mãe, o seu paciente, né, é diferente. E é por isso que para eles também vale essa discussão. E nunca dizer se o público não faz é porque não precisa. A grande maioria das vezes não é verdade. Vide
vacina pneumocócica 10 valente, que não funciona há pelo menos uns 4 anos. Tem um comentário para a doutora Annalise perguntando opinião sobre azitromicina. Não sei se a senhora chegou a ver aqui no chat. E um parabéns para a senhora do comentário sobre a fisioterapia respiratória, de um colega que trabalha com fisioterapia. Tá? E bebês maiores não estão recebendo. Eu acho que eles bloquearam até 6 meses a vacinação. Não foi isso que fizeram? Botaram o limite de 6 meses para catch-up. Exato. Não, aí você está falando de bebês que tomaram ano passado. Ano passado, para cá. Não, eu falei, não tem limite para aquele que está Para nascendo quem quiser agora. tomar, para tomar agora. Então, não tem essa coisa de nasceu e aí de alta não vai receber depois. Vai receber, não tem limite de idade para isso. Claro, dentro da primeira sazonalidade. Agora, foi feita uma confusão, que eu juro para vocês, estava eu, Ana Catarina, que é lá do PNI, a coordenadora do PNI, a Nádia, aqui do Rio de Janeiro, e a gente destrinchando os documentos do Ministério da Saúde para entender. Olha, aí até que fizeram um documento melhor, mas estava bem confuso. Tem uma pergunta sobre hipogama-globulinemia primária ou secundária imunobiológica, pode ser considerado marcador para imunocomprometimento grave, de indicação prioritária. Você entraria como imunodeficiência? Tem que olhar no. Pergunta do Zé Eduardo, nossa audiência qualificada, hematopediatra. Temos que olhar aqui se está no manual, né? Porque, pelo que eu me lembre. O que você perguntou? Hipogama-globulinemia primária ou secundária imunobiológica. Pelo que eu lembro, não, né, Isabela? Acho que só é imunodeficiência mesmo, primária. Só imunodeficiência. E renato de imunidade, né? Obrigado, Zé, pela pergunta. E queria aproveitar, já são 9 horas, para fazer mais uma. Pois não, Annalise? Deixa eu só responder a Isso, da beleza. Luciana. Porque é chato. Assim, o que acontece? Na verdade, a azitromicina, e aí também é a mesma situação. Tem vários estudos, na verdade, e tem um colega nosso, Leonardo Pinto, que é lá do Rio Grande do Sul, que ele foi até para fora para estudar muitos efeitos da azitromicina em várias doenças. E o artigo dele assim, é bem interessante, mostrando que realmente não se mostra, quando a gente usa por um efeito anti-inflamatório, mas tem muito pouca evidência científica de algum benefício, digo assim, em várias patologias, e a bronquiolite é uma delas. E a gente tem que sempre tomar cuidado para não usar indiscriminadamente, eu estou falando, né, na frente aí do departamento de infectologia, antibióticos, porque a gente sabe que, ainda mais em larga escala, você vai acabar gerando resistência, né? E os macrolídeos, eles têm esse problema de forma muito intensa. Então, assim, se já não tem uma evidência científica, assim, de respaldo importante, e você ainda tem esse risco, não justifica, tá? Uma pergunta. Pois não, Isabel. Brincar que antibiótico e corticoides são para a primeira escolha de todo mundo. Né? Tem que perder esse vício, pelo amor de Deus. Tem outras coisas que não só antibiótico e corticoide. Os dois juntos, então, salvam vidas. Tem uma pergunta da colega Lidiane Braga. Tem um peso mínimo para aniserlimab? Que eu me lembre, não. Não tem peso mínimo. Já não tinha para o palivizumab. A questão é a aplicação. Né? Isso vai ter que ser discutido dependendo do bebê que você tem ali. Ele tem que ter um mínimo para que a gente possa aplicar. Mas nem para vacina, nem para... A única vacina que tem limite é a BCG, que a gente espera ter pelo menos 2 quilos. Mas é também por causa da aplicação. Camila, você quer acrescentar alguma coisa mais, você e Mariana? Eu achei que vocês deram uma aula em 2 minutos. Acho que não. Tem, Mari? Acho que da parte cardiológica, eu acho que só assim, uma lembrança, sempre que
os pediatras ficarem com dúvida em relação se tem indicação ou não de fazer nirsevimab, sempre vale perguntar ao cardiopediatra. Tenho certeza que os cardiopediatras, de maneira geral, estão bem abertos a dar essa explicação em relação se tem ou não a repercussão hemodinâmica. Então, acho que dá para contar aí com a especialidade para dar essa ajuda. E nada como, outro dia eu recebi um paciente que voltou de cirurgia, já tendo feito nirsevimab, porque o pessoal que deu a alta da UTI teve aí o carinho de já prescrever o nirsevimab. Então, é sempre bom quando o pediatra lembra de ajudar aí o cardiopata a se proteger. Bem, Uma coisinha só para acrescentar, que eu esqueci de falar. São as miocardiopatias também tem indicação de fazer, né? Porque tem alteração da função. E também a hipertensão pulmonar. Eu até queria perguntar para a Annalise, porque a gente pega muito mais hipertensão pulmonar secundária. Como as crianças hoje em dia operam mais cedo, a gente tem pegado menos hipertensão pulmonar secundária por cardiopatias de hiperfluxo. Mas nas primárias idiopáticas, acredito que também tem uma indicação de fazer, né? Olha, na verdade, a rigor sim, mas a gente vai, assim, é uma situação bem rara para a gente também, né? Então, assim, crianças com hipertensão pulmonar primária, mas a rigor também teriam, obviamente, indicação. Agora, o que acontece às vezes é isso que, né, a Isabela está falando, às vezes, quando não está redondinho ali no pacote, né, de indicações, às vezes, por mais que a gente saiba que a criança vai se beneficiar, nem sempre a gente consegue. Às vezes vai depender até de algum grau realmente de judicialização, de uma explanação mais detalhada para a gente conseguir, né? Porque a gente olhando os dados que eu botei no final, né, que são dados recentes agora publicados pelo Ministério, você entende o raciocínio público, né? Fica evidente. É claro que eu faria todas as crianças, né? Esse é o desejo, e num cardiopata, então, imagina você, mãe de um cardiopata que operou e tal, não, mas você não tem risco. Nossa, se ele pega um VSR, não. Então, o que eu digo é, minimamente as pessoas merecem a informação. Pessoas fazem loucuras para salvar a vida de um filho. E a gente não dá a chance, né? Depois dizer, eu achei que era muito caro para você. Quem somos nós para achar isso? Não estou dizendo que a gente tem que vacinar todo mundo. Não vai acontecer nunca. Mas... E aí o que está acontecendo é o contrário, né? Um vício em nirsevimab, porque as mães estão desesperadas por nirsevimab. Também não, né? E lembrando que crianças maiores, né, no segundo ano, vão tomar 200, são dois frasquinhos, né? E faltou só para terminar, né, Isabela, o Influenzia, né, que é o outro anticorpo que foi aprovado pela Anvisa, que vai chegar no Brasil. Isso aí, já estávamos esperando. E lá vem mais coisa aí pela frente. A ciência não vai parar, não, gente. A lista de... Aliás, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. A Jornada Brasileira de Imunizações, maior congresso de vacina do mundo, vai acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro, nos dias... Você sabe, Thiago? 17 a 20. 17, é outubro. Agora, eu não lembro, 17, 18, mas já estão abertas as inscrições. Deixa eu ver. Quero ver você lá, Annalise. Colocaram aqui, com certeza. 21 a 24 de outubro. Tá vendo? Eu não acerto essa data de jeito nenhum, já assisti. É muita data. 21 a 25, alguém botou aqui. Gente, eu quero agradecer, mas eu quero antes passar para a mensagem final e vou deixar a Natália fazer o encerramento como nossa última mais graduada da mesa. Então, Annalise, fazer sua despedida, Isabela, quero agradecer a todos vocês e dizer que a gente em breve vai ter outros eventos como esse. Nós vamos esse ano reativar o raciocínio clínico, que é o evento que a gente fez ano passado, e vamos fazer o calendário
tem raciocínio clínico também envolvendo vários D6. Mais uma vez, obrigado aí, foi ótimo. Chegamos a ter 80 pessoas online, foi um sucesso organizado em 3 dias, né? Então foi maravilhoso. Obrigado, Isabela, obrigado, Annalise, obrigado, Camila, Mariana e Natália e Diego, né? Nosso grande administrador master aí da equipe. Vou deixar vocês à vontade para fazer as despedidas. Obrigado. Não, tá. De qualquer maneira, Isabela, surgiu agora uma pergunta aqui, se tem algum efeito adverso significativo, pensando em fazer nas crianças sem fator de risco. Nenhum, super seguro, anticorpo, no máximo incomodar local, mas nada do que isso, muito seguro. E a vacinação de gestantes também, muito segura, inclusive mostrando que não causa aborto, eu mostrei ali para vocês, né? Não causa aborto, eclâmpsia, enfim, nenhum desfecho negativo para gestação. Bom, da minha parte, só agradecer, realmente, acho que essas discussões, né, e realmente envolvendo vários departamentos, eu acho que, assim, tem muito, realmente, a serem muito produtivos. Fiquei muito feliz com o número de pessoas que participaram e perguntaram, e o departamento lá de doenças do aparelho respiratório está sempre pronto para ajudar, tá bom? Sou eu, né? Então, assim, só agradecer, eu acho sempre ótimo esse grupo aqui, é muito bom. Deixar aqui, reforçar, né, o meu convite para que vocês participem da jornada e pedir a vocês que têm turmas de residência, ou mesmo alunos já na faculdade, que vocês entendam que podem aproveitar, será um prazer receber esses alunos. E a gente pode até ver condições melhores para eles. Basta falar comigo, que vai ser um prazer. A gente quer colocar a vacinação na formação, pelo menos do pediatra, né? Porque hoje tem que ser de todo mundo, mas pelo menos o pediatra, nem ele recebe uma formação completa nesse quesito. Obrigada a todo mundo. E parabéns pelas excelentes apresentações e os casos maravilhosos. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de participação, aproveitar a presença da Natália aqui para falar que eu acho que a gente deu mais um checkzinho na missão que a Soferj incumbiu a gente, né? De fazer essa participação dos comitês nos eventos, de trazer os eventos para o interior. Acho que a gente tem se esforçado ao máximo para fazer isso. E eu acho que está acontecendo. Mariana? Queria agradecer também, né, muito brevemente, poder participar. E eu que trabalhei tanto tempo em UTI, vi tantos casos ruins de bronquiolite, a gente vê agora, né, essas novas oportunidades chegando. É uma satisfação, então agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Gente, eu queria agradecer, sou Natália, diretora de cursos e eventos, e como nesse meu papel eu fico muito feliz de a gente ter tido hoje um evento de altíssimo nível, com integração de vários D6, como a Camila disse, dando mais um check no nosso movimento com propósito que a gente sempre quis, né? Então, assim, a gente sai daqui numa noite rica, boa, e queria deixar um lembrete para vocês aqui. Amanhã, como a gente já falou, a gente tem o Clube do Pulmão com casos de tuberculose e a gente tem se movimentado muito para manter aí todo mundo atualizado, e essa integração hoje de vários D6 é o que torna esse evento mais maravilhoso ainda. Muito obrigada a todas. Charbel, muito obrigada. Tá? A gente conta com a gente, conta com a nossa diretoria, a gente está aqui para ajudar a fazer eventos bons, maravilhosos como esse. Beijo grande a todos, agradeço todos a participação. Quem não segue nossa página no Instagram, siga, por favor, que está maravilhosa e com todos os informativos. Dá um abraço em Felipe aí do lado. Ah, Doce, ele está aí assistindo. Eu sei. Abraço Tá para bom? vocês todos. Tchau, Tá bom. gente. Um abraço.